Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor João Neto. Como eu tenho visto, os vídeos mais assistidos aqui do canal são aqueles que explicam o movimento anabatista do século XVI. Para quem não me conhece, eu sou professor de História e ao longo de toda a minha vida acadêmica eu estudei a Reforma Protestante, em especial os anabatistas. Foi tema da minha monografia em História, em Teologia, do mestrado e do doutorado em História. Então eu vou fazer alguns vídeos aqui falando sobre esse movimento e se você ainda não assistiu alguns vídeos anteriores, eu já te convido a entrar aqui no canal e lá em vídeos. Tem vários vídeos legais aqui no canal sobre vários assuntos, inclusive sobre a Reforma Protestante e sobre o movimento anabatista do século XVI específico, ok? Para a gente começar então, teve um vídeo que eu falei sobre quem não eram os anabatistas, porque tem muito movimento que é associado com eles, mas que não tem nada a ver com eles. Agora, continuando, vamos ver de onde os anabatistas surgiram. Quando a gente fala de reforma protestante, vem à mente a figura de Martinho Lutero. E as pessoas pensam que Martinho Lutero teve um protagonismo acima do que ele teve. As pessoas pensam que o Lutero foi uma espécie de líder que guiou a reforma protestante no século XVI. Mas, na verdade, as pessoas que estavam vivendo aquele momento não tinham consciência que aquele movimento depois iria ser chamado de reforma protestante. O que estava acontecendo é que você tinha pessoas questionando algumas coisas que elas consideravam erradas da igreja. Isso sempre aconteceu, tá? Desde que surgiu a Igreja Católica oficialmente, por volta do século IV, ao longo de toda a Idade Média, tinham grupos que questionavam a autoridade do Papa, a autoridade da Igreja Católica e outras doutrinas que a igreja pregava. Só que esses movimentos eram sufocados. Quando chegou, portanto, no século XVI, o que mudou é que alguns líderes que fizeram esse questionamento passaram a ter apoio dos seus, vamos dizer assim, governantes. Para você entender melhor o que a gente vai falar de reforma e de anabatista daqui para frente, é importante você entender que naquela época não existia separação entre igreja e Estado, entre política e religião. Então você tinha um conceito chamado de cristandade, que significa que ao mesmo tempo que você era um cristão, você era um cidadão. Então, por exemplo, aqui no Brasil hoje, você tem leis civis, você tem a Constituição Federal, o Código Civil, todo cidadão brasileiro tem que seguir. E aí você tem as doutrinas das igrejas. Então, quando uma pessoa entra numa igreja, ela segue as leis civis mais a doutrina daquela igreja. E se a pessoa não é daquela igreja, ela não precisa seguir aquelas doutrinas. Lá na Idade Média, não. Todo mundo tinha que seguir tanto as leis da política quanto as leis da igreja. Não existia essa separação de uma para outra. Então, a lei religiosa, ela valia tanto quanto. Ela era uma lei para organizar a sociedade, certo? Então, nesse contexto, é que o Lutero ele era professor de uma universidade, lá na cidade de Wittenberg. E como professor, era sua função também fazer questionamentos sobre a igreja. Mas ele não tinha em mente que ele ia criar outra igreja. A gente não pode projetar no passado as ideias de hoje. Hoje, né, tem gente que fala, vou fundar uma igreja. Naquela época não era assim. Então, na cabeça de Lutero, ele não estava pensando em criar uma igreja. Ele estava pensando o seguinte, eu encontrei erros na igreja e eu preciso fazer alguma coisa. E é nesse contexto que ele escreveu as famosas 95 teses. É como se hoje ele estivesse escrevendo um artigo científico para publicar em uma revista, ok? Era a sua função de professor de universidade.
E não existia, assim como não existia separação entre política e religião, também não existia separação entre o conhecimento acadêmico, o conhecimento religioso, porque a universidade era ligada à igreja também. Então, geralmente, a mesma pessoa que era padre era professor na universidade e as funções estavam entrelaçadas. Então, a sua função como padre, como professor universitário, era zelar pela igreja. Então, nesse contexto, ele escreveu as 95 teses e isso começou a gerar um certo desconforto, né? A igreja queria que ele parasse. Quando a igreja vai atrás dele para tentar fazê-lo parar, o que acontece? O rei daquela região protegeu Lutero. Wittenberg, até hoje está lá na Alemanha, você pode visitar os lugares que Lutero esteve, mas ela era uma cidade de um reino chamado Saxônia, que tinha um rei chamado Frederico. Então, esse rei falou, eu não vou deixar a igreja matar o meu principal professor, o melhor professor da minha universidade. Foi por isso que esse questionamento, ao contrário dos anteriores, prevaleceu, porque agora ele tinha apoio do governo. Geralmente lá na escola você aprende assim, você aprende que teve Lutero e Calvino. E isso te causa a falsa ideia de que só existiram esses dois, como se só tivesse tido eles, não tivessem tido outros, e como se eles até se conhecessem e trabalhassem juntos. Mas, na verdade, Calvino nem conheceu Lutero. Enquanto Calvino fazia isso na cidade de Wittenberg, um padre chamado Ulrich Zwinglio, lá na cidade de Zurique, onde hoje é a Suíça, você também pode ir lá, conhecer, visitar os lugares da Reforma, ele estava fazendo algo parecido. Só que, ao invés de envolver a universidade como protagonista, o que aconteceu em Zurique foi o seguinte: geralmente, as cidades na Idade Média, elas eram administradas assim. Não existia legislativo, executivo, judiciário igual hoje. Não. As cidades medievais, elas tinham uma espécie de conselho que administrava a cidade. Bem grosso modo, seria como se fosse uma Câmara Municipal. E o líder, que seria o prefeito, era chamado de burgomestre. Então, o que aconteceu é que o Zwinglio, que era padre lá em Zurique, da igreja, da Catedral de Zurique, ele conseguiu convencer o conselho da cidade de Zurique a seguir as suas orientações para consertar aquilo que ele entendia que estava errado com a igreja. Ou seja, ele conseguiu convencer o conselho da cidade de Zurique a fazer uma reforma. Por isso que a gente chama todos esses movimentos de reforma. É muito comum na história das religiões as pessoas, os nomes serem dados pelos inimigos. Então, aqueles que seguiam Lutero foram, com o tempo, sendo chamados pelos inimigos de luteranos. Lutero nunca pensou em fazer uma igreja e colocar o nome de luterana. Mas, à medida que as pessoas iam concordando com as ideias dele, aderindo às ideias dele, as outras pessoas chamavam aquelas pessoas de luteranas. Depois, alguns príncipes também aderiram. E quando a igreja proibiu esses príncipes de adotarem as ideias do Lutero lá no Sacro Império Germânico, eles protestaram e por isso eles passaram a ser chamados de protestantes. E aí nasceu o termo Reforma Protestante. Então veja, o Lutero ele estava fazendo isso como professor universitário. O Zwinglio como padre, mas com o apoio oficial do governo da cidade de Zurique. É por isso que eles conseguiram ter uma proteção, por isso que a igreja não eliminou eles, como ela fazia na Idade Média. Então o Lutero tinha a proteção do rei, o Zwinglio tinha a proteção do conselho da cidade. Foi nesse contexto, portanto, que 3 alunos do Zwinglio, lá em Zurique, questionaram ele, que era o Konrad Grebel, o Félix Mans e o George Blaurock. Eles eram alunos do Zwinglio, eles estudavam Bíblia com o Zwinglio. E aí eles, lendo algumas passagens bíblicas, eles começaram a discordar sobre a questão do batismo. Olha só,
Como existia a cristandade, como você não tem a separação entre igreja e religião, as pessoas tinham, a teologia era de que quando você nascia, você era batizado, porque isso era uma espécie de certidão de nascimento. Você se tornava cidadão, não existia o conceito de cidadania, mas você se tornava cidadão, entre aspas, se batizando. E aí tinha toda uma explicação teológica para isso, que ia lá na teologia do Antigo Testamento, sobre a aliança de Deus. Então, se Deus já tinha uma aliança com os pais, os filhos também vinham como herança e etc. Aí esses três, lendo alguns versículos, falaram, não, isso está errado. Porque se a pessoa tem... se a pessoa não tem consciência que ela está sendo batizada quando ela é criança, então esse batismo não vale. Ela tem que ser rebatizada, ou batizada de verdade, quando ela é adulta. Para eles, aquele batismo não tinha validade, não existia. A pessoa tinha que ser batizada adulta por ela decidir. Então, eles vão discordar de Zwingli, e o Zwingli não vai apoiá-los. Por quê? Porque essa ideia era considerada radical. Se o Zwingli apoiasse essas ideias, ele ia perder o apoio do conselho da cidade de Zurique. Porque se você muda a forma de batismo e se passa a ser só quando é adulto, então significa que automaticamente a pessoa não é cidadã e cristã. Ou seja, haveria um rompimento, uma separação que o conselho da cidade não queria. Por isso que o Zwingli não concorda com eles, porque senão ele perde o apoio do conselho da cidade, e é por isso que então eles passam a ser chamados de radicais. Então, depois, a historiografia, principalmente alemã, ela fez uma diferenciação. Esses líderes que faziam o trabalho, seja na universidade, e principalmente contando com o apoio dos governantes, como Lutero e o Zwingli, eles vão ser chamados de reformadores magisteriais. E aqueles que não tinham esse apoio porque decidiam ir além, eram mais radicais, passaram a ser chamados de reformadores radicais. Então você tem a reforma radical e a reforma magisterial. Então são termos assim, se você vai fazer uma pesquisa, você vai pesquisar reforma protestante. É toda essa movimentação religiosa do século XVI que discorda da Igreja Católica. Só que entre ela você vai ter vários grupos. Então você divide ela em magisterial e radical. Aí dentro da reforma, então você tem a protestante, aí você tem a magisterial, e da magisterial você tem a luterana, a zwingliana, a calvinista, a anglicana e por aí vai. E do outro lado você tem então a reforma radical, e dentro da reforma radical o movimento anabatista. Então entenda que reforma radical não é sinônimo de movimento anabatista. O movimento anabatista estava na reforma radical, mas a reforma radical não é toda ela anabatista. Por quê? Tem gente que faz uma confusão, coloca tudo no mesmo pacote, incluindo Thomas Müntzer. Só que Thomas Müntzer, algumas ideias dele eram totalmente contrárias aos anabatistas. Por exemplo, os anabatistas eram pacifistas. Eles defendiam que o cristão tinha que estar disposto a morrer pela sua fé e não pegar em armas para lutar e se defender. Já o Thomas Müntzer era o contrário. Ele dizia que o cristão tinha que pegar em armas e lutar pelos seus ideais e etc. Então, o Thomas Müntzer, ele era tão reformador radical quanto os anabatistas, mas ele não era anabatista, entendeu? Dos anabatistas, tanto é que o Thomas Müntzer morreu antes de acontecer isso em Zurique. Ou seja, o que aconteceu? Quando o Grebel, o Manso, o Blaurock discordaram do Zwingli, eles decidiram por conta própria fazer um batismo. Então, no dia 21 de janeiro de 1525, eles se reuniram e decidiram que um ia batizar o outro. E que aquele ia ser o batismo deles, porque agora eles eram adultos e tinham consciência. Então, isso marcou o rompimento desses três com o Zwingli, e daí seria o início do movimento chamado de Anabatista,
que também foi dado esse nome pelos inimigos, chamando eles de rebatizadores. Mas eles mesmos não viam isso como um rebatismo. Para eles, o primeiro batismo não tinha valor nenhum. Para eles, o que valia era esse batismo agora. Então, é interessante porque assim, os luteranos não se chamavam de luteranos. Eles se chamavam de evangélicos, ou seja, por causa do evangelho. Mas os inimigos chamavam de luteranos. Os anabatistas também não se chamavam de anabatistas. Eles se chamavam de irmãos. E os inimigos passavam a chamá-los de anabatistas. E é por causa desse radicalismo que eles vão ser perseguidos depois, tanto pelos católicos, quanto pelos luteranos, quanto pelos zwinglianos. Mas aí, isso é assunto para um próximo vídeo, quando a gente começar a falar do desenvolvimento, do crescimento, do espalhamento desse movimento por toda a Europa. Mas, por enquanto, você precisa focar nesse ponto, que é o nascimento do movimento, como o movimento surgiu. Se você gostou desse vídeo, curte. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E ative o sininho para receber os vídeos novos, mas também entra lá em vídeos e assista os vídeos que já foram postados. Tem muito vídeo legal. Deixe aqui nos comentários as suas perguntas, dúvidas, sugestões. Compartilhe o vídeo com os seus amigos, manda em grupos. E aí, havendo retorno, havendo interesse em continuarmos esse assunto e continuarmos aprofundando esse assunto, nós vamos gravar novos vídeos sobre o movimento anabatista, ok? Então, eu conto com a sua colaboração, com a sua ajuda com este canal. E muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.